Eu ganhei esse festival lá nos Estados Unidos. Eram muitas produções, tinha curtas, tinha longa. Então, tipo, teve gente que mandou filme do mundo inteiro. Geralmente o festival é mais de 500, né? Dependendo, até 1000 chega. Mas eu sei que era 21 filmes que estavam concorrendo. 21 filmes de curta estavam concorrendo a melhor filme. Aí eu pensei, meu Deus, meu filme não passou, gente. Eu tô aqui, eu gastei dinheirão pra estar aqui, né? Porque em dólar, tudo em dólar. Eu só sei que daí o meu ficou entre os 7, né? De repente o meu ganhou. Então, assim, eu ganhei de 21 filmes. Eu sempre me pergunto, Lucas, por onde começar sendo ator do audiovisual, né? Então, dos palcos ao audiovisual, eu mostro ali, tipo, em questão de agência, de book. Tal agência me mandou proposta no Instagram. Cara, já vou dizer que pra você, pra correr dessa agência. A agência séria não vai ficar te mandando mensagem, porque as agências sérias já têm os atores ali. Isso, cara, você quer fazer alguma coisa, vai aprender, entendeu? Tipo, vai procurar com quem sabe ensinar, né? Porque também existe, quero aprender, mas aí você pode ser o melhor, cara, você pode ser o melhor diretor, mas às vezes a didática do diretor é ruim. Entendeu? Então, tipo assim, ele é bom como diretor, mas é um péssimo professor. Então, vá aprender com alguém que saiba ensinar. Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje a gente está com dois convidados especiais com um casal, a Paty e o Lucas. A gente ia trazer 2 episódios aqui, mas eu estava conversando com eles e a gente achou uma dinâmica bem legal que os dois participarem juntos. Estão noivos aqui, são da área de cinema, de teatro e a gente tem muitos assuntos muito legais para conversar com vocês hoje, então acompanha aí. Galera, se apresentem aí para o pessoal, Paty, Lucas, se apresentem. Quer começar? Posso começar? Oi, galera. Obrigada pelo convite pra gente estar aqui hoje. Eu sou a Patrícia Evangelista, sou filha de Deus e cineasta cristã. Nos últimos anos eu dedico a minha vida a fazer filmes que transmitem a mensagem do Reino de Deus. Bom, primeiramente, obrigado também, André, pelo convite. O meu nome é Lucas Gonçalves. Eu também sou cristão, também sou filho de Deus e a gente vem se dedicando, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, principalmente, Deus fez uma revolução na minha vida, né? A gente vai comentar, acho que um pouquinho depois também sobre tudo isso que está acontecendo. Mas sou formado em licenciatura em teatro, né? Sou professor de formação, atuo desde os meus 10 anos de idade. Eu comecei não porque eu queria seguir carreira, eu não queria seguir profissão, eu comecei porque eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa que se escondia atrás da mãe para falar com as pessoas e acho que o bicho do teatro, o bicho da arte me picou ali em algum momento e fez com que eu realmente seguisse esse caminho, né? E claro, a gente fala brincando do bicho da arte que pica, mas foi um chamado de Deus, foi realmente uma confirmação que Deus me colocou, que eu deveria estar nesse mundo, né? Então desde então venho desenvolvendo o teatro. E faz um ano, mais ou menos, que eu venho também atrás das câmeras junto com a Paty. Ela me deu essa oportunidade de estar ali nos bastidores. E é isso. Legal, show de bola. Bom, galera, e uma coisa que a gente começou a tornar uma regra aqui é que todo cristão que vem aqui, a gente quer saber o que Jesus tem falado com vocês, né? Para compartilhar também com o pessoal, antes da gente entrar na parte também de carreira, na parte profissional, né, que tem bastante coisa para a gente explorar aqui hoje, mas queria saber de vocês ali, o que Jesus tem falado com vocês atualmente? Eu gosto de dizer que a minha vida é um filme. Acho que desde que eu nasci, de verdade. Então, creio eu que é uma coisa que Jesus sempre, desde que eu me converti em 2017, quando eu tinha 24 anos. Então, desde lá, minha vida deu uma reviravolta, de certa forma, né? Porque quando a gente aceita seguir Jesus, a nossa vida muda. Então, assim, eu creio que eu vim para este mundo para fazer cinema. Não tenho dúvidas sobre isso. E eu sinto que Deus, nos últimos tempos, tem falado para mim transformar histórias que eu vivo com Ele em filmes. Legal. Ou não apenas minhas histórias, mas focar assim, nossa, quando eu vejo uma história sensacional, tipo, nossa, essa história dá um filme. Então, é para ir atrás e fazer uma grande obra. Que massa, legal. Bom, o que Deus tem falado comigo ultimamente são tantas coisas, mas acho que acima de tudo é se posicionar, sabe?
A Paty falou sobre a conversão dela em 2017. Eu cresci em berço cristão, né, desde os meus 2 anos de idade. Meus pais sempre me levavam para a igreja e tudo mais, mas teve um momento onde eu me desviei, em 2018, 19, ali mais ou menos. Fiquei um tempo fora da igreja, né? Eu sempre brinco que Deus sempre esteve comigo, eu sempre mantive minha fé em Deus, nunca acreditei em outros deuses, para mim sempre Deus é o único. Mas eu me afastei, né, no relacionamento com ele e voltei final de 2023, ali 2024, o ano passado, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, esse ano também, e cada vez mais ele vem falando para eu me posicionar, sabe, de realmente, em relação a tudo, em relação até a minha carreira, em relação à arte, né, aquilo que a gente fala para propagar e honrar e glorificar o nome dele. Então, acho que está nesse caminho. Que massa. E como que é o trabalho de vocês hoje, assim, dentro dessa parte de cinema, né? Vocês, cada um tem uma jornada diferente, né? Que agora estão caminhando juntos, né? Então, a gripe tá terrível. Cada um tem uma jornada diferente, né? E agora estão caminhando juntos, né? Mas como que é, assim, o seu papel, Lucas, hoje dentro da parte profissional mesmo, dentro da área de cinema? Então, dentro da área de cinema, assim como eu falei, desde o ano passado que eu venho atuando junto com a Paty, principalmente, né? Ela já está há algum tempinho, já conhece algumas pessoas, então a gente acaba trabalhando ali junto com outras produtoras, além da Evangelista Filmes, né? Que a Evangelista Filmes é a produtora da Paty. Sempre brinco que eu tô com 49%, ela tá com 51%. A última palavra é sempre dela, ali na Evangelista. Mas eu venho desenvolvendo, principalmente ali ajudando ela nos bastidores, né? A gente, como artistas, nós somos artistas, nós somos filhos do mesmo Deus, mas ao mesmo tempo a gente tem visões diferentes muitas vezes de algumas coisas, né? Então, sempre a palavra final da Evangelista vai ser dela, mas num todo, né? Acho que pode falar num todo, num geral, né? Eu venho como ator, né? Então eu trabalho como ator ali desde 2016, dentro da área do audiovisual, fazendo propagandas, fazendo curtas, longas, diversas coisas. E eu acho que acima de tudo, assim, o que Deus vem me tratando é realmente para trazer isso, né, tanto no mundo secular, então onde eu possa ir, que eu seja a diferença nesse lugar, mas também produzir, né? Produzir coisas, Deus está me dando ideias e eu estou compartilhando com a Paty e a gente vai trabalhando junto para que, né, a vontade dele seja feita. Nossa. E a sua atuação hoje, Paty? Qual que é o seu foco hoje em dia, assim, como que é o seu trabalho nessa área? Hoje em dia eu foco muito em produzir filmes de longa-metragem, webséries e curtas-metragens. E sempre assim, o foco principal nos últimos anos tem sido fazer filmes evangelísticos, né? Mas nem sempre surgem filmes evangelísticos com dinheiro para pagar a gente, não é verdade? Uma parte importante. Então, às vezes surgem convites para trabalhar em outras produções que não carregam a mensagem, né, do evangelho, porém eu sempre analiso o conteúdo, a mensagem que a obra quer transmitir. Se é uma obra que tem valores, princípios, não vai denegrir a imagem de Deus, não vai denegrir a minha imagem, a imagem das pessoas que eu tenho apreço, eu aceito sem problema nenhum. Então, o meu foco é esse, é fazer produções que carregam boas mensagens. Legal, legal. E você também cria histórias, né? Você cria roteiros, você tem produções próprias. Na real, eu gosto de dizer que o melhor roteirista é Deus. Eu só coloco no papel, é Ele que criou. Eu Legal. só formato ali, numa estrutura de cinema. Ah, show de bola. E tem alguma história, assim, que você já rodou na prática, assim, que você fala, cara, essa aqui é bem marcante pra mim, essa aqui eu gostei de trabalhar, de executar mesmo, né? De colocar o projeto para rodar? Como roteirista, eu tenho vários roteiros escritos entre curtas e longas metragens. Até o momento, não gravamos nenhum longa-metragem escrito por mim, mas eu espero, em nome de Jesus, que isso mude. Amém. Porque realmente eu quero... Acho que é o sonho de todo cineasta, né? Ter o seu primeiro grande filme de longa-metragem sendo exibido aí pelo mundo. O meu sendo exibido pelo Brasil, eu já fico feliz. Então, assim, eu tenho vários roteiros de curtas escritos,
Tô indo pro quarto roteiro de longa. Tô indo pra escrever meu quarto roteiro de longa. De curtas, eu perdi as contas de quantos eu já tenho escritos. Não me aventuro em série, porque série não é pra mim. Eu posso produzir uma série sem problema nenhum, mas escrever série não. E dos meus filmes, assim, acho que de todos os que eu já escrevi, o que mais me impactou até o momento, assim, porque eu sei e eu tenho plena convicção de que venho de Deus, da parte de Deus, e não tem nem que dizer que não. Se alguém querer dizer que não, olha, essa pessoa aí precisa orar. É o meu filme Palavra de Esperança. Eu fiz um filme recentemente que chama O Perdão é Vermelho, mas esse filme fui eu que escrevi o roteiro. Deus nos dá a liberdade e a capacidade criativa de também ser criadores de histórias. Sim. E isso é sensacional. Mas quando é um roteiro que a gente sabe que foi escrito por Deus, é outra coisa. Então, assim, eu tenho 2 roteiros meus de curtas. Na real, 3, porque o número 1 também, né? O número 1 é outra história, depois eu posso contar um pouquinho sobre ele. Mas, assim, eu creio que no começo comecei falando que a minha vida é um filme, porque realmente Deus usa coisas que acontecem na minha vida e eu transformo em filme. Então, eu tenho 2 filmes, né? Eu tenho o meu curta Fala Comigo, que foi uma história que eu vivi em 2019. 2018, na real. Eu vivi a história em 2018, que Deus usou uma pessoa na rua, um carinha pedindo esmola na rua, e falou comigo e transmitiu uma mensagem maravilhosa pra mim. E através dessa conversa eu fiz um filme, que é o Fala Comigo. Quem quiser assistir tá no YouTube, só escrever lá, Fala Comigo, Evangelista Filmes. Tem 12 minutos, é bem de boa pra assistir. Esse filme eu fiz em 2019. E ganhei um festival de cinema, inclusive, com esse filme. Um festival de cinema cristão. E eu achei assim, meu Deus, esse filme me fez, nossa, agora eu existo. Sabe, porque todo cineasta, querendo ou não, quer um reconhecimento pela sua obra. Todo artista quer um reconhecimento, seja um pintor, seja um músico. A gente quer fazer uma obra que as pessoas vejam e aplaudam, né? Sim. É fato. Você vê que a pessoa gostou, que falou com a pessoa de alguma forma. Que a pessoa chega e fala, nossa, seu filme falou muito comigo e tudo mais. E o Fala Comigo foi um desses filmes. Porém, logo depois que eu fiz esse filme, que foi sensacional pra mim, eu achei que a minha vida como cineasta ia... Nossa, aqui só vai. Vou subir uma montanha e nunca mais vou descer, né? Aí veio a pandemia em 2020. E a minha vida não foi, minha vida desceu. Porque eu sou cineasta freelance, né? Então, quando a gente depende de um job, de um filme pra pagar nossas contas, né? A gente tem que ter sempre produções acontecendo. Sempre. E daí aconteceu que veio a pandemia e as produções, elas pararam, né? Uma ou outra que permaneceu, mas assim, com aquelas regras, né? Exigências, né? Da saúde e tudo mais. Mas aconteceu que comigo parou de vez. Parou definitivo. E eu me vi numa situação da minha vida que eu estava vivendo uma vida independente, né? Fazendo as produções. Eu não trabalhava só com cinema, na época eu fazia publicidade também. Trabalhava em sets publicitários. E daí eu vi que parou minha vida, eu não sabia o que fazer. Aí eu voltei a morar com os meus pais, em 2020, né? E nisso que eu voltei a morar com os meus pais, eu achei que eu tinha dado um grande retrocesso. Eu fiquei frustrada e fiquei chateada com Deus por ele ter feito... Imagina, eu fiz o Fala Comigo, que foi uma história que ele me deu. Sim. E daí eu pensei, nossa, agora minha vida só vai. E de repente eu, tô aqui de novo. Voltei a morar em Colombo. Voltei a morar com os meus pais. Você foi longe demais, Colombo. Eu tava morando em Curitiba e de repente fui pra Colombo. Nada contra Colombo, I love you, Colombo. Mas é que, querendo ou não, a gente sabe que existem cidades que focam mais na arte, né? Graças a Deus, nos últimos anos, Colombo tem investido, então, maravilha. Mas na época não tinha nada, não existia edital, nada em Colombo. Então não tinha gente fazendo cinema em Colombo, só tinha em Curitiba. Ou quem vai pra São Paulo, Rio, que é outra realidade, né? Aí, de repente, eu vi que eu voltei a morar com os meus pais e voltei pra Colombo, onde não existia a arte que eu fazia. E aquilo me deixou muito frustrada. Só que foi um momento que eu tive grandes dias de experiências com Deus, e Deus falando comigo. Então, Deus me parou o trabalho pra ter um contato comigo.
Pra gente estar em network ali, sabe? Um network com Deus. Só que daí, assim, a minha parte artista queria estar produzindo. Só que eu sei que era um momento que Deus tirou pra falar comigo, de verdade. E daí, certa vez, eu tava numa bad, né? Tipo, era 2021, ainda tava na pandemia. A pandemia acho que acabou ali por 2022, né? Aí 2021 ainda tava a pandemia, as pessoas começaram a sair mais. Mas eu não. Parece que todo mundo esqueceu que eu existia também no audiovisual. E eu fiquei mais revoltos ainda, né? Aí certo dia eu tava orando assim, Deus, por favor, eu tô aqui vivendo essa pandemia, não sei quando que o Senhor vai me dar um namorado, não sei quando que eu vou ter um trabalho remunerado, né? Aí eu tava naqueles questionamentos e falei, Deus, fala comigo de novo. A mesma oração que eu fiz em 2019 quando nasceu o filme Fala Comigo, que é baseado em algo que Deus falou comigo através de um morador de rua, lá um senhorzinho pedindo esmola. Eu fiz a mesma oração pra ele falar comigo. Aí eu coloquei meu celular assim pra tocar uma musiquinha, um fundo musical, mas daí de repente passou um cara na rua cantando o refrão de Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. O cara só passou cantando esse trecho e tipo, essa música fala muito comigo há algum tempo já. Deu, caracas, que isso, né? Daí de repente eu tô lá, né, nesse momento, querendo que Deus falasse comigo, e de repente meu celular toca. Aí quando eu atendo, é uma mulher e ela fala assim, você aceita uma palavra de esperança? Daí eu, claro, aceito, né? Deus já sabia que era Deus. Não tinha o que dizer que não. Aí ela derramou, eu não vou dar spoilers, mas você que tá assistindo, assiste, tá no YouTube. Escreve aí, curta-metragem, Palavra de Esperança Evangelista Filmes, que você vai assistir o filme. Aí Deus usou essa mulher pra falar comigo, me derramou uma baita palavra de esperança, tipo, aliviou meus sentimentos, minha vida. Só que daí, depois que aconteceu essa história, eu tive aquele pensamento que eu sempre tenho, nossa, história de filme. Só que eu emborretei, tá? Eu tava focada em outras coisas, escrevendo outros roteiros. E eu, deixa pra lá. Só que daí em janeiro de 2022, essa história tipo, aconteceu mais ou menos em outubro de 2021. Em janeiro de 2022, eu tava na igreja que eu frequentava na época, e o pastor tava falando sobre a fé extraordinária de Noé. Cada domingo ele tava falando sobre a fé extraordinária de um cara da Bíblia. E naquele dia específico foi sobre a fé extraordinária de Noé. E daí, enquanto o pastor pregava, vem um insight celestial. Eu gosto de dizer que eu tenho insight celestial. Vem um insight celestial e disse bem assim pra mim. Assim como Noé construiu a arca, você vai construir o Palavra de Esperança. E na hora eu não tive dúvidas que era Deus falando comigo. E eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, não tinha recurso nenhum pra fazer aquele filme. Mas assim como Noé construiu a arca, Deus deu o recurso para ele construir a arca, Deus me deu o recurso para fazer o Palavra de Esperança, e eu fiz. E através desse filme eu já fui para os Estados Unidos 2 vezes e ganhei um prêmio num festival internacional como melhor filme. Então, assim, a pergunta que você fez é qual foi a obra, né, que mais me impactou até o momento como roteirista, né, porque eu já trabalhei em produções de outras pessoas, outros roteiros, que cada uma tem seu impacto. Mas é diferente quando é pra gente, a gente sabe que é a nossa missão. Então, quando eu fiz esse roteiro, eu sei que eu não era roteirista da obra, eu era uma personagem. Eu não sou atriz, obviamente, mas eu era personagem vivendo. E daí Deus moveu e eu fiz esse filme e eu tenho certeza que ele é de Deus, entendeu? Eu só fui um instrumento. Então, essa até agora... Tem o meu filme também, Perdão é Vermelho, que eu amo, acho ele maravilhoso. Mas o Palavra de Esperança tem um apego emocional muito grande. Oh, que massa. E esse é aquele filme que a pessoa que tá ligando, ela tá, tipo, numa sala e a menina tá na cama? No quarto, Ah, legal, eu assisti, cara, que massa. E é bem emocionante, assim, a dinâmica do filme e tal. Eu assisti e passei pra Bruna, pra minha esposa. Eu assisti na época que eu conheci vocês, que foi do filme, né? Eu conheci eles através do Time of Favor, que foi um filme internacional, né, que vocês produziram aqui. E foi através do Palavra de Esperança que o pessoal desse filme internacional Time of Favor me achou na internet. Que massa.
tudo conectado ali, né? Tudo tinha um propósito. E até nesse sentido, assim, eu queria perguntar para vocês como que foi fazer essa produção internacional também, né? Eu encontrei esse filme, que é Palavra de Esperança, né? No YouTube, eu assisti e falei, cara, muito legal. E ele é um filme simples, só que, cara, é bem impactante mesmo. É uma das... Só te cortando um pouquinho. Uma das coisas mais legais, assim, que eu recebi de feedback, né? Sobre porque... Eu sempre, quando eu faço um filme, eu tenho tempo de enviar ele para festivais de cinema, então eu não deixo ele público. Eu vou mandando para um ou outro. Só que chega um momento que eu sempre falo, não, agora é a hora de deixar esse filme público. Então eu deixei o Palavra de Esperança público na internet no Natal de 2022. Tipo, eu fiz ele em março de 2022 e deixei ele privado, assim, não listado, só mandava para quem eu queria, né? Ou para alguns festivais, mas daí eu decidi, não, eu vou deixar público. E eu deixei ele público no Natal. Eu falei assim, esse é o meu presente para você, Deus. Jesus é para você. E daí eu deixei o filme público e uma coisa que eu não esperava, mas eu recebi uma das melhores mensagens que eu recebi na vida. Eu fiz faculdade de cinema, né? Eu sou formada em cinema pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná. E uma das professoras, que foi minha professora tipo, de produção na faculdade, ela também é cineasta, né? Hoje em dia ela é reitora da Unespar, né? Da faculdade no todo, mas na época... ela trabalhava bastante com cinema, então ela tem os filhos dela que cresceram vendo a mãe trabalhando com cinema. Daí, de repente, eu mandei esse filme pra ela assistir e daí ela pegou e disse que enviou pra um filho dela assistir, que o filho dela tem aproximadamente a minha idade, mais ou menos, assim. E daí o filho dela assistiu e mandou uma mensagem. E daí ela tirou um print e mandou pra mim. E daí na mensagem ele dizia assim, mãe... esse foi o melhor filme que eu já assisti na minha vida. Eu tô tão impactado, sabe? Eu não lembro certo agora as palavras, mas assim, eu fiquei pensando, caracas, tipo, o melhor filme que o cara viu, entendeu? E a mãe dele é cineasta, caracas, então esse filme tá bom, eu acho, né? Ele tem boas referências, né? E o cara... Sim, e daí eu fiquei impactada, assim, porque... o meu filme impactou. E você falou, né, que ele gerou premiações internacionais também, né? E como que foi isso, assim? Eu vi que você conheceu lá os irmãos Kendrick, né? Cara, foi inclusive na igreja deles, no festival que eles organizam. Legal. Que eu vejo, cara, eles são referências, né? Então, tem muitos filmes produzidos por eles ali que rodaram o mundo ali, você olha e você fala, cara, é um filme bom, os caras são bons, né? Um chave pra mim era o Desafiando os Gigantes, era top e tal, daí eu vi que você esteve lá com eles e tal, e como que foi essa experiência? Inclusive eu assisti o filme A Forja, né, que teve a estreia ano passado, não finalizado ainda, que tem uma parada que quem faz cinema faz um teste de audiência. Então assim, antes deles deixarem o filme público pro mundo inteiro ver, eles chamam um grupo de pessoas e fazem um teste de audiência, tanto que a gente tem que assinar um termo de responsabilidade dizendo que não vai compartilhar, não vai dar spoiler, não vai falar nada do filme pra ninguém. E dizendo o que a gente gostaria que melhorasse no filme, que não, porque assim, o filme não estava 100% ainda, precisava de alguns ajustes na edição. Mas eles deixaram para quem estava participando daquele festival naquele ano assistir o filme. E a gente assistiu, então eu assisti em primeira mão, mas é claro que tipo, o filme não estava 100%, mas estava quase lá. E foi bem legal para mim essa experiência, né, de assistir o filme lá com eles. Legal. E esse filme também foi um que foi dos top, mais né? famosos dele, né? Tipo, estreou ano passado e realmente é muito bom. É um filme, pra mim, assim, de todos os filmes que eles produziram, em questão de produção, é um dos melhores. Legal. Que massa. E você também, Lucas, como que foi dirigir também, né, um filme, né? Eu tava trabalhando no making off ali, então eu fiquei um pouco mais externo, rodando por ali, né, gravando os bastidores, gravando depoimento, mas foi correria, né? Tipo, a produção o set geralmente é corrido, né? Tem muita coisa para acontecer. E como que foi dirigir também, né? Um filme. Cara, foi desafiador, porque foi a minha primeira direção, né? E foi uma responsabilidade muito grande, porque era um filme que... É uma produção que veio para Evangelista Filmes, né? O pessoal lá da Espanha fez o primeiro contato com a Paty, né? A Paty estava num podcast lá nos Estados Unidos, eles acharam esse podcast e aí, de repente, entraram em contato... Não foi um podcast, foi um blog, né? Deixa eu atualizar, só pra você não falar coisa errada. É verdade, fala aí. É que assim,
Eu ganhei esse festival lá nos Estados Unidos e foi muito legal porque tinha mais de... eram muitas produções, tinha curtas, tinha longa, então, tipo, teve gente que mandou filme do mundo inteiro. E de curtas, os filmes que foram selecionados, eu não sei ao certo quantos X de filmes se inscreveram. Geralmente o festival é mais de 500, né? Dependendo, até 1000 chega. Eu não sei exatamente quantos foi. Mas eu sei que era 21 filmes que estavam concorrendo. 21 filmes de curta estavam concorrendo a melhor filme. E desses 21, na noite da cerimônia de premiação, eles colocaram na tela os 7 mais, os top 7, assim. Aí eu fiquei naquela angústia, meu Deus, cadê o meu filme? É que daí, tipo, traduzindo a palavra esperança pro inglês, fica Word of Hope, então fica com W, e eles deixaram em ordem alfabética. Aí eu pensei, meu Deus, meu filme não passou, gente, eu tô aqui, eu gastei dinheirão pra estar aqui, né? Porque em dólar, tudo em dólar. E daí, na realidade, quando eu decidi ir pros Estados Unidos de novo, na segunda vez, né? Eu falei, eu só vou dessa vez se for pra ganhar, senão eu não vou, né? Porque a gente gasta muito dinheiro, né? Investe muito dinheiro. É um investimento. E daí, só sei que daí o meu ficou entre os 7, né? E de repente o meu ganhou. Então, assim, eu ganhei de 21 filmes. E 2 eram brasileiros, o meu e de um colega meu, inclusive. Aí o meu ganhou como o melhor filme. Então, daí, por conta disso, pessoas do Brasil viram e queriam fazer entrevista comigo, né? Então, tem um blog cristão. Que um carinha chegou em mim e falou assim, eu posso te entrevistar? Daí, tipo, era tudo por escrito mesmo, uma entrevista por escrito. Bem raiz mesmo o blog. Super raiz, bem pré-histórico, eu gosto de que é pré-histórico. Mas eu aceitei, né, tipo, vamos lá. E daí, de repente, eu escrevi eu dei as respostas no blog. Aí, passou alguns meses, poucos meses, aí uma mulher da Espanha entrou em contato comigo. Aí ela pegou e falou assim, Patrícia, eu achei um blog seu na internet e eu não tenho dúvidas que você tem que fazer o meu filme, o meu e do meu marido. E daí ela falou que estava procurando empresa cristã. E daí lá na Espanha, onde eles moram, não tem, né? Não é um país evangélico. Precisa evangelizar, né, o pessoal lá. E daí todas as empresas que ela estava entrando em contrato não tinham os princípios, os valores. E daí ela disse que começou a dar um Google. Deu um Google lá, e de repente achou Evangelista Filmes e entrou em contato comigo. Começou a me stalkear, né? Aí foi ver que eu fazia filme e daí ela falou, eu gostaria que você fizesse o filme baseado no livro daí do esposo dela, que se chama Tempo de Favor, né? Daí a gente fez o Time of Favor, mas você pode continuar. Então, teve todo esse rolê, né, deles entrarem em contato com a Paty. E eu já tinha dirigido peças de teatro, né? Eu nunca tinha dirigido filmes. Então, pra mim, assim, dirigir atores é uma coisa, dirigir câmera, né? Dirigir quadros, entender tudo isso. E foi uma surpresa, na verdade, pra mim, quando a Paty me chamou pra ser o diretor, porque, assim, eu imaginei que eu estaria na produção, mas não como diretor. Porque quando eles entraram em contato com ela, tipo, era assim, começo do ano, acho, né? Não, tipo, o meu filme ganhou o festival ano passado, em março. Acho que eles entraram comigo em... Era no começo do nosso relacionamento. Junho. Maio, junho, por aí. Aí a gente estreitou laço em julho. Em julho a gente falou, não, a gente vai fazer esse filme mais lá pro final do ano, porque eu ainda tinha outras produções, outras agendas, então eu falei assim, eu consigo fazer, mas lá mais pro final do ano, tanto que a gente gravou em novembro, né? Sim. Então, aí foi isso, assim, eles entraram em contato com a Paty, tipo, a Paty falou pra mim, beleza, legal, né? Mas, ok, vida que segue. Porque a gente tinha acabado de começar nosso relacionamento também. E eu tava cru nessa área do cinema. Aí teve uma oportunidade que no Perdão é Vermelho, a Paty me chamou pra ser continuista. Na verdade, ela não me chamou, eu me ofereci. Por quê? Porque ela tava com a equipe fechada. E aí o menino que ia fazer a continuidade do filme acabou dando pra trás, né, de última hora, e eu falei assim, Paty, eu tô no audiovisual desde 2016, como ator, sempre, né, fazendo muitas coisas aí, mas sempre observo, sempre gosto de aprender, né, e se você quiser me dar a oportunidade. Aí ela me deu a oportunidade, fiz primeiro filme ali atrás das câmeras como continuista, no Perdão é Vermelho, isso em julho, né?
E aí, Do ano passado. depois teve uma outra oportunidade que ela me deu também com o pessoal de São Paulo, que veio pra cá pra gravar um média-metragem. E aí eu tava como continuista e ator também nesse filme. Nos Dias da Tua Mocidade, está na internet, coloca Nos Dias da Tua Mocidade, Feliz Set Play. Isso. Aí você assiste. Fiz parte lá como continuista, também a mesma coisa. E aí a gente tava nessa questão da pré-produção. Isso acho que foi em outubro, setembro, outubro, não lembro agora. Qual que foi o mês que a gente gravou nos Dias da Tua Cidade, mas... A gente gravou em outubro. Em outubro, né? E em novembro a gente já ia gravar o Time of Favor. Só que nesse meio tempo ali, a Paty tava decidindo quem quer fazer as coisas e tudo mais, porque ela falou assim, eu não quero dirigir, porque, né, é um filme que, se você quiser assistir depois, é um filme sanguinário, né? É um filme que tem muita luta, muita ação. E não é o tipo de filme que a Paty... É um tipo de filme diferente, porque eu faço filme fofinho, eu até falei, né, no primeiro dia do set, eu falei pras pessoas, o meu cinema é fofinho, pode ter uma história meio pesada, mas eu vou abordar de uma forma fofa, entendeu? E aquele filme lá realmente é muito sanguinário, entendeu? Aí nossa, eu acho que eu não dou boa pra fazer isso. Aí onde eu estava nessa incógnita, né? Quem que eu chamo pra dirigir esse filme? Mas tinha que ser alguém parceiro, porque o orçamento era baixo, não era alto. Então, assim, eu preciso chamar um diretor que aceite pelo valor do cachê baixo. E aceita um desafio, né? Eu fiz toda a produção do filme, escrevi o roteiro, porque é baseado num livro, né? Então, daí eu formatei ele em formato de cinema, adaptado, né? Roteiro adaptado. E daí fiz toda a produção, fui assistente de direção, mas eu precisava de alguém para dirigir. Daí, de repente, eu tava no culto de jovens da igreja que a gente frequenta, aí, de repente, eu tava nesse questionamento, né? Na minha oração interna, Deus, quem que eu chamo para dirigir? Quem que eu chamo para dirigir? Daí, tipo, o Lucas tava bem assim, do meu lado, desse lado assim mesmo, de pé, né? Daí, aí vem aquela insight celestial, como eu gosto de dizer. O diretor tá aí do seu lado, chama ele. Deu. Então tá, né? Aí eu peguei, daí passou acho que não foi de imediato, né? Eu ainda tava sondando sobre. Passou uma semana que ela não me falou. Porque daí, assim, isso a gente foi num culto de jovens, que aconteceu todo esse rolê dela. E aí na semana seguinte a gente foi de novo. E a gente tava ali, tipo, pegando o ônibus, e aí a gente desceu perto do terminal, a igreja fica perto do terminal, a gente desceu ali e a gente foi caminhandinho falando sobre a produção e tal. E aí eu questionei ela pra ela, tipo, você vai me colocar na produção como um dos atores e tudo mais? E aí tinha um grande desafio, né? Porque daí o filme foi todo gravado em inglês. O meu inglês não é aquelas coisas ainda, né? Mas eu falei assim, pelo menos um personagem eu poderia ser, entendeu? E ela assim, não, você não vai ser o personagem, você vai ser o diretor. Eu falei, como assim? Você vai ser o diretor? Ela porque Deus falou comigo e falou tudo isso que ela acabou de falar. Daí, tipo, na hora eu fiquei assim, caraca, que louco, né? Que desafio. E aí, eu topei na hora, né? Porque pra mim, assim, tipo, era um desafio, eu gosto de desafio, gosto de aprender coisas novas, gosto de estar... uma coisa que eu falo assim, se Deus me chamou pra arte, eis-me aqui, né? Então, independente, vai ser pra enrolar cabo, cara, deixa eu enrolar o cabo da melhor forma, fazer com excelência as coisas. E aí eu falei, cara, mas você vai ter que me ensinar muita coisa, tipo assim, já tô no set, já tô ali, mas como diretor é um desafio, né? Minha direção era como direção de atores. Estando no palco, né, movimentação cênica, aquele negócio, mas entender o que é o enquadramento, entender o que é o plano, como é que a gente vai fazer, né, esse era um desafio. Ela falou assim, pega a apostila aí que eu tenho da FAP, ela me deu uma apostila lá de sei lá quantas páginas de direção. Tipo, no primeiro ano de cinema, a gente tinha uma disciplina, acho que era Fundamentos da Direção, acho que era o nome da disciplina. Então, o professor, ele disponibilizou um PDF pra gente de como começar, como que é o início de uma direção de um filme, o que precisa ser feito. Aí, nessa apostila, mostrava sobre os planos, né, porque em cinema não é só você chegar e falar assim, coloca a câmera aqui, coloca a câmera aqui, coloca a câmera aqui, faz isso, assim. Não, tudo tem nome, né, tipo, se eu quero gravar o rosto do Lucas, eu chamo de primeiro plano. Tipo, muito mais fechadinho, daí a gente chama de close. Aí eu quero gravar ele da cintura pra cima, da cintura não, da coxa pra cima. Tipo, um plano americano, quer gravar ele mais aberto, um plano geral. Então, tudo tem nome, né? E, tipo, o Lucas sabia, acho que mais ou menos o nome. Daí tem questão dos movimentos, porque
o plano, o ângulo e o movimento. O diretor precisa saber o plano, o ângulo e o movimento que ele quer. Os enquadramentos. Então, nessa apostila mostrava uns storyboards bem feios, assim, bem ruim. Uns desenhos, né? De como eram os planos. Mas, assim, dava uma noção. Eu falei, você quer ser diretor? Então, olha aí, veja aí. E é isso, acho que foi isso, né? Foi basicamente isso, né? Que nem a Paty falou, eu já tinha, claro, uma ideia prévia, porque eu era professor de artes também, né? Eu fiquei 4 anos dentro de uma escola, 3 anos, na verdade, 1 ano eu acabei saindo ali dela, mas, né, pensando que desde 2021 até o ano passado eu dava aula numa escola, então, assim, tinha a apostila que vinha do MEC, vinha BNCC, a gente tinha sempre que estudar para aplicar para os alunos, né? Então, eu ensinava lá teatro, dança, música e audiovisual, cinema. Então eu tinha uma pré-noção do que era aquilo, mas não como tipo alguém que estava na linha de frente fazendo. E eu peguei e devorei aquela apostila, sei lá quantas páginas que tinha, mas li, fui ler e tudo mais, e fui procurar referências daí, pensando no livro, né? Então a gente leu o livro, li o roteiro, e eu comecei, né, a fazer toda aquela parte de decupagem. E aí eu sempre estava perguntando para a Paty. A Paty foi meu braço direito ali também na produção, né, sendo assistente de direção, e toda a produção veio por parte dela, então muitas coisas eu falava com ela, falava assim, isso daqui tá bonito, não tá bonito, né? O Glaucio também foi a primeira vez que ele fez cinema, né? Então era 2 iniciantes no cinema, mas também o Glaucio já tinha mais noção de enquadramentos, de câmeras, né, e por aí vai. Enfim, então foi um baita desafio nesse sentido, por ser minha primeira direção, né, e acho que o desafio maior também foi tentar ao máximo ser fiel ao livro, né, porque, é claro, a gente não consegue ser 100% fiel ao livro, porque é uma coisa que, cara, são linguagens completamente diferentes, né, a literatura com o cinema, né, então a gente teve também algumas coisas... E não só isso, né, existem muitas críticas às vezes que as pessoas falam, mas esse filme não tá igual ao livro. Obviamente que não vai estar, uns se aproximam mais, mas o nosso desafio maior era o recurso, né? Como é Total. que assim, como a gente falou, é um filme assim sanguinário. Tem cenas fortes, pesadas de ação, de luta e tudo mais. Aí assim, o orçamento interfere no resultado da obra. Então assim, a gente tentou deixar o máximo que a gente pôde, levando em consideração o orçamento que a gente tinha. Sim, tem que ir adaptando de todos os lados ali, né? Sim, Querendo ou não, tinha um anjo também no filme, né? Tem uma série de fatores ali, né? E são muitas coisas para coordenar, né? Dentro de uma produção. Foi a primeira vez que eu trabalhei ali num set ali de cinema, e é bem legal porque é uma noção que eu acredito que a maioria das pessoas não tem da correria que é também, porque... Tem ali a ordem do dia, ali o cronograma do dia, né, na prática. No nosso caso, a ordem da noite, né? Então... Foi uma diária diurna, o resto é tudo noturna. E daí esse é um desafio muito grande também. Gravar noturna, gente, sério, a gente acha que é moleza, tem gente que acha que mas não é moleza. Gravar noturna destrói a gente. Sim, ainda mais quando é várias noites seguidas. A gente fica destruído, pensa. E tem outro fator que teve cenas internas, mas teve cenas externas. No externo, você não pode atrasar também a ordem do dia ali, porque chega de manhã, amanhece, tá de dia e acabou, né? Então, é uma série de fatores, né, que envolve. E a cada cena, monta todo o set, desmonta, vai pra próxima. Eu acho que dá pra gente tentar contar algumas coisas que Deus fez, e a gente viu muito a mão de Deus ali no set, que, cara, tipo, teve o dia que a gente ia gravar a noturna lá, acho que foi na noite do Shopping Estação, né, e a gente estava gravando na praça, e daqui a pouco a gente tinha que se deslocar pra trás do Shopping Estação, e aí uma menina da produção passou por lá e falou assim, ó, pessoal, tem 3 carretas lá que estão descarregando coisas. E a gente ficou assim, ué, como assim? Então, tipo, como é que a gente vai... Só pra dar uma introdução pra quem não conhece o filme ainda, que deve assistir. A gente precisava simular que a gente estava em Nova York. Então, a gente teve que pensar em lugares, em Curitiba. Porque quando é algo interno, você pode simular que você está em qualquer lugar do mundo internamente. É externo, é outra questão. E a gente tinha que simular que a gente estava em Nova York, numa rua em Nova York. E a cena era o personagem apanhando. No livro é um beco, né? Ele apanhava num beco. Mas em Curitiba a gente não tem beco. Pode até achar um cantinho ou outro, assim, no meio de umas favelas e pá, mas daí não é muito seguro. Não dá pra levar todos os equipamentos lá. Então, assim, e também não seria um beco de Nova York com um beco visual de Curitiba. Diferente.
outra história. E daí, o que que eu achei? Eu vi na rua atrás do shopping estação que dava pra simular que ele era um beco de Nova York. Tipo, eu pensei assim, cara, eu só preciso de um muro liso. E daí eu falo pro diretor de arte imprimir vários cartazes, porque em Nova York tem muito disso, os cartazes colados na parede, né? Tipo, buscando... Tem diversas coisas de, sei lá, de teatro, de apresentações, né? Pessoa vendendo coisas. Então eu falei assim, eu peço pro diretor de arte montar, fazer várias folhas, assim, e a gente cola na parede, daí dá pra simular, né? Só que daí teve esse desafio, porque a gente escolheu pra gravar atrás do shopping, a gente tinha autorização do shopping, a gente tinha autorização da Film Commission de Curitiba, tudo certinho, porque a gente não grava nada externo sem autorização. Até interno, né, gente? Dependendo de onde a gente for gravar, tem que ter autorização. E daí, de repente, a moça da produção disse que tava cheio de carreta, e carreta bem na frente aonde a gente ia gravar. E aí foi esse desafio. Ela falou isso, tipo, da gente, tá, vamos ter que resolver, a gente tem que gravar hoje. Não tinha, tipo, vamos adiar. E aí foi um momento, na verdade, que a gente deu uma pausa, né? Acho que você lembra lá, a gente estava gravando na Praça Osório, nas ruas ali. E aí a gente precisava jantar, e aí foi um momento onde a gente foi, né, foi comer um sanduíche e tudo mais. E aí tava chovendo. E aí foi um momento que a gente, tipo, soube que os caminhões estavam lá, tava chovendo, e a gente, Deus, e agora, né? E aí eu e a Paty comemos ali, fomos lá conversar com o cara, né? Tentamos negociar. A gente foi conversar Antes de comer? Antes de comer, né? Então a gente foi lá conversar com ele, tentamos negociar, mas o cara também, tipo, tava assim... cara, se eu não sair daqui, o shopping vai me multar, né? E aí a gente, mas a gente tem autorização. Daí ficou nesse negócio, daí assim, a gente tentou, cara, tenta pelo menos ser o mais rápido possível. Não, ele falou, não, a gente vai tentar, blá, blá, blá. Eu sei que acabou dando certo, o cara conseguiu sair lá um pouco, né? O tempo que a gente parou pra jantar, né, que geralmente é 1 hora, foi o tempo que o cara finalizou. Conseguiu. Na verdade, sim, ele não finalizou completamente, né? Ele só jogou as carretas dele um pouco mais pra frente, mas a porta que a gente precisava usar ali, que era o lugar onde eles estavam passando, eles conseguiram finalizar. E aí foi o tempo também da chuva parar, né? Então essa 1 hora que estava chovendo, a gente, Deus, agora a gente precisa gravar, né? E foi um momento onde realmente a chuva parou e a gente viu, cara, milagre de Deus, entendeu? Tem coisas que a gente olha e fala assim, cara, é só Deus para fazer as coisas, né? A questão do hospital, né? A gente conseguiu um hospital totalmente gratuito, o Hospital da Polícia Militar. E foi muito de Deus também, porque desde o primeiro momento que a gente foi lá, a gente foi conversar com o coronel, que é o diretor-geral do hospital. Conversa vai, conversa vem, daqui a pouco, eu vou em tal igreja, a gente vai nessa igreja também. Daí, tipo, a gente começou a criar laço ali, de, tipo, cara, que massa o que Deus faz, sabe? Enfim, então são muitas coisas que vão acontecendo numa produção que você fala assim, cara, realmente é Deus fazendo as coisas acontecer, sabe? Com o valor que a gente tinha, né, a gente viu realmente o dinheiro se multiplicar. Teve horas que eu falei assim, Paty, a gente vai ter que tirar dinheiro do nosso bolso daqui a pouco para fazer tal coisa. Não vai precisar. Eu sei que... a gente teve que tirar depois, mas assim, graças a Deus não foi assim, que grana, né? Mas, né? Mas foi isso, assim, sabe? Tipo, de realmente ver a provisão de Deus, ver que Ele estava operando em todas as coisas, né? Claro, sempre vai ter alguma coisa ou outra ali que não vai agradar, mas a gente sempre pensa em fazer o nosso melhor com aquilo que a gente teve, né? E foi um baita desafio, né? Então, contando desde o começo, né? Foi a minha primeira direção, foi essa questão, né? Todas essas questões. Todo gravado em inglês. Todo gravado em inglês, né? Fazer uma Nova York em todas as locações, né? Independente se a locação era bonita ou não, mas, cara, tipo, tem que parecer que é Nova York, não dá pra parecer que é Curitiba. Até placa de trânsito, né, que tinha nas ruas. Até extintor de incêndio. Hidrante. Até o hidrante. Até hidrante teve, né? Então, o Rui, né, que foi o nosso diretor de arte, um cara sensacional. Então, pra gente, sim, foi esse baita desafio e também somos gratos a todo mundo que participou, né? Inclusive você, como making off ali, eu acho que o making off ficou muito legal, tanto o vídeo quanto as fotos. Enfim, toda essa parceria que a gente teve, né? Porque realmente com a verba que a gente teve que rolar muita parceria, porque senão não ia rolar, né? E a gente é grato por tudo isso, né? Deus sabe todas as coisas. E o que vocês diriam também para quem sonha em entrar na parte de cinema, de produção,
atuação também no cinema. Quem tá pensando, tá começando a carreira, tá começando a sonhar, tá estudando, o que vocês diriam assim para quem tá começando assim? Quais podem ser os próximos passos? Posso falar? Pode, depois eu falo. Bom, eu venho da sala de aula, né? Então eu sempre sou disso. Cara, você quer fazer alguma coisa, vai aprender, entendeu? Tipo, vai procurar com quem sabe ensinar, né? Porque também existe, eu quero... enfim, eu quero aprender, mas aí você pode ser o melhor, cara, você pode ser o melhor diretor, mas às vezes a didática do diretor é ruim, entendeu? Então, tipo assim, ele é bom como diretor, mas é um péssimo professor. Então, vá aprender com alguém que saiba ensinar. E eu acho que assim, eu tenho agora, posso fazer uma propaganda, André? Claro, é verdade. Né? Então eu tenho a Essência de Arte, além da Evangelista Filmes, que eu atuo junto com a Paty, na área do cinema cristão. Eu também tenho a Essência de Arte, que é uma produtora independente, que vai desde o teatro, né, ao audiovisual. A gente tem alguns projetos e também é voltado para a área da educação, né? Então, como eu me formei em licenciatura em teatro, fiquei durante algum tempo dando aula em escola de teatro, em escola regular mesmo também, né, com normas de MEC, BNCC e tudo mais. Eu acabei desenvolvendo um curso chamado Dos Palcos ao Audiovisual, onde ali realmente eu ensino, né, o beabá, o começo, né? Sempre me perguntam, Lucas, por onde começar sendo ator do audiovisual, né? Então, Dos Palcos ao Audiovisual, eu mostro ali, tipo, questão de agência, de book. Tal agência me mandou proposta no Instagram. Cara, já vou dizer que para você para correr dessa agência. A agência séria não vai ficar te mandando mensagem, porque as agências sérias já têm os atores ali, né? E os atores que vão muitas vezes correr atrás disso. Isso pensando, claro, o dos palcos audiovisual foi pensado principalmente na galera que quer atuar, mas também, eu quero dirigir, quero escrever. Cara, também serve, porque ali eu vou ensinar uma aula de roteiro básico, né, de entender o que é um EXT, INT, né, dentro de um roteiro, uma formatação de roteiro do audiovisual completamente diferente do teatro, né, e entender o que é o número de página, número de cena, né, entendendo cada coisa no seu lugar. E acima de tudo, realmente correr atrás, né, dessas pessoas que estão ali. Eu acho que você quer fazer alguma coisa, quer entrar no mercado, é se conectar, é conhecer essas pessoas, né? Então, assim como a Paty já estava no mercado, eu também já estava no mercado, mas a gente ainda não... A gente, na verdade, já tinha se visto, isso é uma história engraçada nossa. A primeira vez que a gente se viu foi em 2017, quando eu fiz um comercial para... Não vou falar. Não fale marcas. Não vou falar Para marcas. uma certa empresa de calçados de Curitiba. Não vou falar marcas. Mas, enfim, foi uma empresa de calçados e a Paty estava como produtora? Produtora de set. Produtora de set, eu era um dos atores. E foi a primeira vez que a gente se viu, só que assim, tipo, a Paty em outro relacionamento, eu em outro relacionamento. A gente é 6 anos mais de diferença, né? A Paty é 6 anos mais velha do que eu, então na época eu era um adolescente ainda. E enfim, por que eu tô falando tudo isso? Pra gente se associar, né? Então, se associar com as pessoas. Eu já tinha conhecido a Paty, mas essa parte de realmente entender essas pessoas que estão trabalhando no audiovisual, principalmente por trás das câmeras, eu comecei a conhecer muito mais quando eu comecei a andar mais com a Paty, desde o nosso começo do relacionamento, né? Que nem, por exemplo, te cortando um pouco. Agora, semana que vem, né? O Lucas vai começar a trabalhar numa produção como editor-montador. E se ele não tivesse se conectado a mim, ele não estaria lá, né? Sim. Tipo, porque daí a gente tem um network, né? A gente, por exemplo, eu chamei ele e nessa produção eu não tô. Mas daí chamaram ele porque gostaram, entendeu? Então, querendo ou não, uma produção leva a outra. A gente conhece pessoas, né? A gente vai se conectando, daí... Tanto que num set a gente descobre quem a gente deve e quem a gente não deve mais chamar. É um teste, o set é um teste também, então tem isso. Um ponto importante, até no capítulo anterior aqui, a gente estava com o Cimei, que é um amigo, e ele é bem muito experiente na área de vendas, de negócios, e a gente falou um pouco sobre isso também, porque, cara, a forma como você se porta numa produção, num trabalho, num contato com alguém, seja profissional, seja um contato pessoal ali,
ela vai dizer muito sobre o futuro, seu futuro ali também, né? Então, se você age de forma honesta, se você trabalha certo, se você entrega aquilo que você se propôs, a tendência é que essa pessoa ela mantenha relacionamento com você, ela vai gerar uma confiança e no futuro você vai acabar esbarrando de alguma forma ou a pessoa lembra. Então sempre a gente pode deixar uma marca, né? Até como cristãos principalmente, né? Então às vezes a forma como a gente age às vezes passou batido, eu só trabalhei e agiu normal. E daí você vai ver que alguma pessoa viu e aquilo falou com ela de alguma forma, ou a forma como você se comportou, a forma como você tratou, e daqui a pouco você vai ver que aquilo causou impacto na vida da pessoa, e assim por diante, né? Tem várias vertentes, mas isso, eu vejo que muitas coisas estão conectadas, né? Então a gente conhecer pessoas e sem aquele objetivo de interesse, assim, mas um objetivo de, cara, quero estar junto, quero ajudar, e uma coisa vai indicando a outra, as pessoas vão se indicando, você vai conhecendo e nesse meio não é diferente, né? Até acho que até muito importante, né, ter um networking, porque não é um meio tão popular, né, de se trabalhar. Então você não vê assim, contrata-se para produzir filme. Não, é um meio um pouco mais fechado, né? O que mais a gente vê gente contratando é quando lança um casting, né? Teste de elenco. Aí realmente sempre postam, precisamos de atores nesses perfis. Sim. Mas é muito raro eles colocarem, precisamos de técnico de som, precisamos de make-off, precisamos de continuista. É raro. Acontece, mas é muito mais raro. Uhum. Porque eu acho que evita também, para quem está contratando, eu vejo nesse ponto de vista, né? Até aqui na produtora, a gente está num processo de contratar pessoas e tudo mais para a gente conseguir expandir em algumas frentes. Quando alguém te indica uma pessoa, você já tem uma segurança, né, maior, porque aquela pessoa está te indicando porque, eu já conheci, já trabalhei, essa pessoa é confiável. Então, tem uma série de elementos. Então, quando você procura por indicação, é mais fácil para quem está contratando também, né? Então, você ganha tempo, né? Não vai fazer alguns testes que você faria antes, né? Então, também tem esse lado, né? Então, se você é indicado, isso facilita para quem está contratando também, né? É super isso, assim, na questão do network, realmente tem que tomar um cuidado também, né? Porque eu sempre falo isso, porque existe uma coisa que as pessoas precisam aprender, que é você se relacionar, né? Porque o network vem disso, de relacionamento, né? E não ser forçado também, né? Não querer aparecer demais. Isso é uma coisa que eu explico lá dos palcos audiovisual, inclusive. Que assim como eu falei pra Paty, eu falei assim, quando surgiu a oportunidade de ser continuista, né, do filme dela, eu falei assim, cara, eu estou observando as coisas. Então, quando você vai lá fazer uma figuração, por exemplo, cara, faça figuração, faça contatos, mas não seja chato, né? Porque essa chatice também pode te prejudicar. Fala assim, cara, não chamar essa pessoa. E outra coisa, cara, você falar que vai. Porque tem muita gente que acaba se queimando, às vezes como figurante mesmo, que fala assim, cara, eu quero fazer tal coisa. Posso contar com você? Daí, tipo, sei lá, na hora vai falar assim, claro, existem exceções de tipo, tô doente, né, aconteceu alguma coisa ou outra. Mas realmente fazer um trabalho bem feito, né? E já pegando esse gancho também, eu vou até falar sobre, a gente estava numa última produção faz umas 3 semanas, e o diretor, a gente estava conversando, trocando uma ideia, ele é lá de São Paulo, e veio para Curitiba para fazer as coisas e tudo mais, e aí ele falou assim, Luquinhas, foi muito bom te conhecer. Desse jeito que ele fala assim, porque ele falou assim, cara, você superou as expectativas, porque quando a Paty falou, porque ele já tinha trabalhado com a Paty, quando a Paty falou que ia levar o noivo, eu falei, já quer empurrar, mas aí você superou as expectativas. Quero você no meu próximo trabalho, que daí em novembro, inclusive, daí ele vai voltar pra cá pra gente fazer um outro trabalho, né? Então, quero você na minha equipe. E aí, cara, então é muito legal ouvir isso também, de falar assim, cara, que massa, eu fiz um trabalho bem feito, onde as pessoas querem ter eu ali, sabe? Pelo trabalho, pela pessoa que eu sou, porque também não adianta fazer só super um trabalhão, mas né, é chato demais. Uma vez eu tava ouvindo um podcast com o Leandro Hassum, que ele falou sobre isso. Cara, às vezes as pessoas são incríveis lá, mas a coxia é muito ruim. Trabalhar com aquela pessoa, não. Eu prefiro uma mediana do que aquela coxia horrível que você não consegue olhar na cara da pessoa e só pra dizer que, é porque tem nome, né? A gente fala assim, cara, a gente não tem nome ainda, né? Fala assim, a gente não é famoso, mas a gente faz um trabalho bem feito. A gente quer sempre trabalhar com as pessoas também, fazendo um trabalho com excelência, ainda mais, que nem você falou assim, a nossa marca como cristã, eu acho que
que a gente deve levar a excelência, né? Porque o reino exige a excelência. E ser essa pessoa realmente tranquila no set, né? Não dá problema, sabe? Tipo, sem realmente ficar sendo chata. Isso é verdade. Né? Então, enfim, é isso. Sempre ir por esse caminho também. Quando, que eu sou iniciante, né? E eu sempre falo também, cara, hoje a gente tá num nível, entre aspas, né? Que eu falei, a gente não tem uma certa fama. Onde, cara, quanto você cobra de cachê? Hoje a gente joga um valor de cachê. Claro, a gente não joga um valor exorbitante que fala assim, mas a gente joga dentro do mercado. Mas no nosso começo, eu lembro que uma vez eu fiz uma figuração para Minha Vida em Marte, com o Paulo Gustavo. Eu sempre falo isso, cara, tipo, infelizmente ele acabou falecendo ali na pandemia, né? Mas eu conheci o Paulo Gustavo, eu vi ele atuando na minha frente, entendeu? Tipo, então, cara, vai fazer uma figuração onde eu ganhei R$50. Foi meu cachê, 50, pra ficar 12, 13 horas ali de pé, entendeu? Mas eu vi ele atuando, tipo, ali na minha frente. Então eu tava aprendendo, eu tava olhando, eu tava vendo como que é um set profissional da galera do Rio de Janeiro, que era da Globo, que veio pra cá pra fazer um negócio, sabe? Então é entender essas oportunidades, ver uma janela de oportunidade e se jogar, sem medo também, né? E no começo, obviamente. Claro que depois também continuar se jogando, mas entender que, opa, já existe um valor naquilo que eu faço, né? Enfim, falei muito, né? Agora é minha vez de falar? Agora é a sua vez. Eu tô tentando lembrar a pergunta agora. Como que as pessoas começam no audiovisual, que querem a começar minha essa... dica, a minha dica, né? Isso. Então, eu comecei a fazer cinema, eu tenho 32 anos hoje, mas eu comecei a fazer cinema com 17. Assim, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, que em questão de artes ele é muito renomado, né? De colégio público, assim, ele é um dos que mais valoriza a arte. Sim. E aconteceu que na minha época, 2010... Que velha, né? O professor incentivou a gente a fazer um curta-metragem. E, tipo, não é toda escola que faz isso. Tem escola que nem fala o que é cinema, nada. Tipo, na aula de artes é só a professora escreve umas coisas no quadro e fala pra gente pintar uma ilha deserta. Tipo assim, faz uma ilha aí, tá tudo certo. É tipo isso, praticamente, como se a arte fosse só pintura, gravura, essas coisas. Mas não, existem várias artes. E daí a 7ª arte, né, que é o cinema, naquele ano o professor pediu pra gente fazer um curta-metragem e eu achei aquilo muito legal. Entendeu? Primeiramente eu falei, o que é curta-metragem, né? Porque, querendo ou não, na grande massa, sabe que filme é um filme ali de 1h30, 2 horas, só existe isso. Tem gente que acredita que é só isso que existe, mas não, tem os filmes curtos, né? E pra mim, filme curto eles existem, creio eu, pra mim, né, Patrícia? Que eles são ferramentas pra gente ir treinando. Pra gente ir treinando pra chegar um momento que a gente vai fazer um longa, entendeu? Eu sei que tem gente... porque assim, curta não dá dinheiro, gente. Fazer curta-metragem não dá dinheiro. É um aprendizado. Curta-metragem é aprendizado, porque ele não é comercial, né? Você não vai exibir um curta-metragem no cinema e ganhar com ele. Não vai. Ele é uma porta de entrada. Às vezes é uma premiação. O curta-metragem é uma porta de entrada. É tipo por exemplo, a gente ir para festivais de cinema... E grandes empresas, produtoras, olham, nossa, essa pessoa fez esse curta aí, gostei, vamos chamar ela fazer um longa, esse longa? Então, eu acho que é assim, ele é uma ferramenta, né, de entrada. E daí, em 2010, o professor pediu pra gente fazer um curta-metragem e eu fiquei, tipo, eufórica na hora. Falei, cara, o que é curta-metragem, primeiramente, né? Aí o professor começou a explicar, ele deu, tipo, uma introdução bem básica, né, do que era, como fazia... sobre a equipe, sobre os planos. E daí ele falou assim, agora é com vocês, gente. E ele só jogou a bomba. Agora é com vocês, façam. Aí a nossa turma era dividida em duas. Primeiro semestre uma equipe, segundo semestre outra equipe para fazer o filme. Então, na minha equipe provavelmente teve umas 15 pessoas, né? Porque geralmente em colégio é 30 alunos, né? Por turma, geralmente. Eu sei que naquele ano a minha turma tinha menos gente, então, tipo, não tinha menos que 30, isso é fato, tinha menos que 30, mas então, sei lá, 12 pessoas na minha equipe. E daí, na hora que o professor pediu pra fazer, eu sempre gostei de aparecer, essa é uma verdade sobre mim. Eu não gosto de ficar aparecendo na frente das câmeras, nada dessas coisas, não gosto.
Mas eu gosto de aparecer no sentido de ser uma aluna destaque. Em todas as... Até em matemática. Eu detesto matemática, gente. Mas eu queria fazer... eu sou competente. Então, eu estudava pra tirar nota boa na prova. Hoje em dia, tipo, se alguém me perguntar... se alguém... Eu sou competitiva. Se alguém me perguntar qualquer coisa de matemática, agora eu só sei, tipo, contas básicas, entendeu? Mas, assim, na época da escola, eu me esforçava pra tirar nota boa em matemática, geografia, física, química, seja o que for. Mas aí, quando o professor deu esse desafio, eu falei, cara, eu vou fazer esse filme porque é uma forma de mostrar que eu sou capaz. E daí eu escrevi o roteiro e eu dirigi o filme. Mas nos créditos não mostra o meu nome como diretora, mostra como assistente de direção. Porque daí, tipo, tinha uma regra que o professor falou assim, um aluno não pode fazer mais que 2 funções, vocês precisam se revezar. E daí o menino que foi o diretor do filme, ele não fez nada. Então, como eu estava sedenta para aprender algo novo, eu que fazia tudo. E eu não sabia direito a parte técnica, né? Como que funcionava, onde coloca a luz, onde isso, onde aquilo. Mas assim, eu ia falando pro pessoal, falava, coloca a luz aqui, coloca a câmera aqui, faz a menina andando daqui para lá. Tipo, eu não sabia falar nada, mas eu dava instrução. Eu dava instrução. E daí o mais legal foi que, assim, foi um roteiro que eu criei, eu que escrevi, ganhando vida, assim. E aquilo foi muito legal pra mim. Eu lembro exatamente o momento que eu senti, caracas, isso é muito legal. A gente tava fazendo um plano a pino, que hoje eu sei que é a pino, né? Mas naquela época não. Ai, coloca a câmera aqui, ó, aqui em cima. A cena era, o plano era uma mão, né, do professor entregando um chá pra uma aluna. Esse era o plano. E na hora que eu vi, tipo, uma coisa que tava na minha mente ganhando forma, eu lembro, eu tava em cima de uma banqueta, e daí eu olhei, assim, todo mundo em volta, os alunos em volta, a cena acontecendo, e era uma cena que tava acontecendo porque eu que tava dizendo que tinha que ser feito, foi algo que eu escrevi e tava sendo feito. E naquela hora eu, caraca, isso aqui é legal. E daí as pessoas perguntavam, Patrícia, o que você vai fazer de vestibular, né? Vai prestar pra quê? E na época eu tinha uma pira que eu queria ser bióloga. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que eu queria ir pra Amazônia e tudo mais, ser bióloga. Era uma pira, eu assistia Globo Repórter e achava sensacional. E daí era essa pira. E daí, de repente, de repente, as pessoas perguntavam, eu tô entre biologia e cinema. As pessoas, nossa, nada a ver, Patrícia. A não ser que, sei lá, fosse... Eu tenho um conhecido meu que trabalha no meio do mato, né? Gravando, registrando a natureza. Mas não, essa não era a minha pira. E daí, de repente, eu fiquei nessa dúvida e daí eu decidi fazer vestibular, tentar cinema. Não passei de primeira, passei de segunda no ano seguinte. Mas, assim, a minha dica em relação a isso é vocês... Que nem... Eu tive esse start, eu senti em mim. Caracas, isso é legal. Eu quero fazer. Porque às vezes acontece de alguém botar pressão, né? Por exemplo, ali foi uma aula de artes. Que o professor poderia ser aquele chato. Não, que vocês têm que fazer porque é isso, isso e aquilo. Se você não fazer. Mas ele deixou a gente livre. Tanto que da minha turma, só eu que sou cineasta, né? Tem arquiteto, tem advogado, tem de certo outras profissões. Eu sou a única que segui nesse ramo. E daí ele abriu essa oportunidade, então assim, a gente tem que ver quando a gente quer trabalhar com cinema ou ser ator, tudo mais, essa oportunidade ela vai surgir de alguma forma, através de alguma coisa ela vai acontecer. Aí você vai sentir, você tem que sentir, primeiramente sentir em você, acho que trabalhar com arte é uma coisa que você tem que sentir queimar dentro de você, é o primeiro passo, tá queimando dentro de você? Então vai, se não tá... isso porque alguém pediu pra fazer. Não vai. Então, assim, se queimou a vontade, aí vai atrás, que nem eu. Eu comecei, aí eu lembro, o primeiro livro que eu li, era um livro de bolso chamado O que é o Cinema? O que é Cinema? Inclusive é brasileiro, não lembro o nome do autor. Mas é um livro de bolso bem pequenininho, O que é Cinema? Eu aluguei numa biblioteca, assim. Aluguei. Peguei emprestado. Mas ainda tinha DVD, naquela época eu alugava DVD. Aí eu peguei emprestado, assisti, e li esse livro, que é cinema, e comecei a pesquisar na internet o que era cinema, onde que eu poderia fazer faculdade de cinema,
sabe, ir atrás. Então, assim, o primeiro passo, se é algo que tá queimando e você começa a estudar, por si próprio, primeiramente, né? Daí depois vai buscando, você quer, daí você pensa assim, é uma coisa que eu quero fazer e tá numa faculdade durante 4 anos. Porque tem dessa, às vezes a pessoa, eu não tenho paciência, porque faculdade tem muita teoria, né? Essa é a parte tensa, faculdade tem muita teoria. Você quer fazer um curso técnico? Daí curso técnico é mais prático, isso é fato. Tem cursos, tem workshops, oficinas, daí você busca como que você quer aprender isso, porque não adianta você dizer que é autodidata. Realmente existe gente que é autodidata, fato, mas você precisa aprender com mestres, eles estão aí, os professores existem para nos auxiliar. Então, daí a pessoa vê se ela quer fazer uma faculdade, se ela quer fazer um curso, se ela quer fazer um curso técnico, se ela quer ir para uma faculdade pública, uma particular, tudo tem seu preço. E naquela época, eu queria muito ter um diploma de faculdade, era o meu sonho, porque meu pai parou de estudar na 4ª série. Minha mãe fez só um ensino médio e não concluiu mais nada de estudos. E daí eu falei, cara, eu quero ser a diferença na minha família. Eu sei que eu quero fazer cinema. Existe gente que faz cinema que não tem diploma, existe. Mas eu quero ter um diploma. Então eu fui, busquei, fiz a faculdade, fiz outros cursos, né? Workshops, cursos que duram alguns meses, alguns dias, algumas horas. Eu tenho isso no meu portfólio, de certa forma, agora. E começando, tipo, buscar não só ter a parte teórica, mas ter a prática também. Tem os filmes que você faz enquanto você está estudando, mas também, assim, buscar produtoras, se colocar à disposição, que nem eu. Eu queria muito estar no site profissional, né? E na faculdade, querendo ou não, é um tipo de cinema que você faz ali, é com aluno, né? Aí um site profissional é outra história. E daí eu comecei a mandar meu portfólio, que não tinha quase nada, né? Para as produtoras, assim, que eu vi que estavam fazendo cinema. Aí eu comecei a trabalhar numa produtora, tipo, estagiária, sabe? E não recebia nada. Tipo, parabéns, Patrícia, só isso. Entendeu? É assim. Você tem que começar. E querendo ou não, você tem que se colocar à disposição. E não falar, só vou começar a trabalhar quando alguém me pagar. Então vai ser muito difícil. Então, eu lembro que, sei lá, meu primeiro cachê que eu recebi foi fazendo make-off, ó. Também fiz make-off. Eu fiz make-off no curta-metragem e me deram R$500, assim. E aquilo, nossa, era como se eu tivesse ganhado o cachê, mas era uma miséria. Mas pra mim, tipo, nossa, agora acho que eu tô indo no caminho certo, entendeu? Então, assim... na área que você tá buscando. E daí, tipo, make-off não é algo que eu faço, gente. Eu não pego câmera, não opero nada, mas a gente precisa ter conhecimento de tudo. Sim. E o make-off ajuda a gente a ter um geral do cinema. Eu também fiz estágio numa TV, eu fui editora de vídeo numa TV. Então, daí eu tive essa experiência, como que é claro que TV é diferente de cinema em questão de edição, mas é a mesma ferramenta, tipo um Premiere que a gente usava. É a mesma ferramenta, questão de cortes e tudo mais. Só muda o conteúdo, mas é o mesmo estilo. Então, assim, a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que se jogar, ver as oportunidades para quem está começando. Como, por exemplo, começar a seguir produtoras que curtem no Instagram. Se a pessoa é aqui da cidade, às vezes a pessoa tem condições, às vezes, de ir para outra cidade, mas começa aqui quem está perto, começa a seguir produtores, começa a colocar essa disposição. Se a produtora joga lá que tá buscando figurante, entra como figurante, só para ir aprendendo, entendeu? Para ficar ali de olho e vai não ser o chato do rolê para ficar intruso, mas assim, fica ali, daí você chega pertinho do diretor às vezes, tenta trocar uma ideia, mas não sendo chato, sendo só uma pessoa ali que quer aprender. E, nossa, já teve contato, às vezes, de eu seguir uma pessoa no Instagram, aí às vezes a pessoa segue de volta, né, quando você segue. E daí ele seguiu de volta e olhou meu portfólio. E daí ele me mandou mensagem, falou, cara, segui você no Instagram e gostei, vamos conversar. E a gente conversou. Então isso de correr atrás, cara, vai lá e trabalha de graça mesmo, na primeira. Tipo, pega uma experiência. Mas, cara, que legal, gente. São assuntos ali que eu acho que a gente vai longe, né? E eu queria perguntar também sobre vocês, né? Porque vocês estão
estão noivos, aí a gente estava conversando antes, né, sobre algumas histórias e tudo mais, e queria que vocês contassem ali, vocês têm alguns testemunhos também já como casal aí, né, e estão juntando também a profissão, então isso é muito legal, né, queria que vocês comentassem um pouquinho disso ali, dessas experiências que vocês estão tendo juntos. Quer que eu fale? Não sei o que você vai falar direito. Vamos lá. Cara, eu acho que sim. Concordo com você que se a gente ficasse aqui, a gente poderia ficar, sei lá, um podcast de 3 horas, porque é muita informação, muito assunto, muita coisa legal, e a gente gosta de conversar sobre isso, né? Então, acho que isso rende muita coisa, né? E não só na teoria, mas na prática. Mas pensando nesse lado, assim, de testemunhos, de como que Deus tem sustentado a gente, eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar, puxando um gancho daquilo que a gente já estava falando sobre o teu início, né? É entender que, cara, se você está entrando pelo dinheiro, pela fama, desista, né? Porque existe sim atores, existem diretores hoje renomados, que são famosos, que têm dinheiro, que se sustentam, mas, cara, é difícil chegar lá, né? É o que a gente sempre ora, a gente fala assim, Deus, eis-me aqui, entendeu? Se um dia Deus quiser jogar a gente lá pra cima, glória a Deus, mas se não, também a gente tá batalhando, a gente tá conquistando as coisas aqui, ainda no nosso lugar, sabe? E é um testemunho que eu tenho, cara, tipo, entender os planos de Deus na nossa vida, entender a direção e a obediência, acima de tudo, né? Como eu comentei, eu fiquei desviado durante um tempo. 2023, mais ou menos, final de 2023, eu comecei a voltar para a igreja, né? Não que a igreja salva, acho que é importante falar isso, não é placa de igreja que vai salvar, mas sim o entendimento, entender que a igreja sim é um lugar que Jesus quer que a gente permaneça ali também, pela comunhão, pelos irmãos, né? Senão Jesus não teria estipulado a igreja através de Pedro, né? Então, e isso foi difícil eu entender, porque eu não queria voltar para a igreja. Mas, enfim, isso é um papo para uma outra hora, mas vamos avançando um pouquinho mais. E quando eu falei, Deus, beleza, eu vou voltar para os seus caminhos, né, que eu tinha quebrado a cara, algumas coisas ali, decepções amorosas, diversas coisas, a primeira coisa que Deus pediu para mim foi a bebida, né, eu fiquei 5, 6 anos no mundo, essa é a verdade, e, bom, eu saía, ia pra balada, ficava direto na noite, tomando de tudo, tinha álcool, dentro. E chegou um momento que Deus me fez ter um sonho. Eu tava ali numa tarde, num sábado à tarde, cochilando, sabe? Aqueles cochilos ali que você fica, cara, tô cansado, vou só dar uma cochilada aqui. Nesse momento, Deus usou sonhos para falar comigo. Eu lembro que eu tava sentado, como se estivesse nós 3 aqui, só que no ambiente onde eu frequentava, junto com outros amigos. E chegou um amigo meu, trouxe um copo de chopp ali, eu fui tentar pegar e esse copo não parava na minha mão, ficava caindo e ficava derramando. E naquele momento eu acordei, eu falei assim, tá bom, Deus, entendi o que o Senhor quer, vou parar. Antes disso acontecer, eu já tinha tido uma crise, um ataque ali, porque faz uns 10 anos mais ou menos que eu fiz um exame onde eu estava com uma gastrite leve, e eu nunca cuidei, nunca fiz nada. E algumas semanas antes desse sonho eu tinha tido uma crise muito forte do estômago, que eu não entendia o que era aquilo. Eu não tinha bebido na noite anterior, mas eu sabia que era de uma consequência que já estava acontecendo, que eu nunca tinha cuidado. E eu falei, Deus, tá bom, vou parar. E aí Deus me fez ter esse sonho. E aí, entre o pensar em parar e o parar de verdade, é um processo. Não foi de uma hora para outra. Falar assim, tá bom, Deus, parei. Mas naquele momento eu entendi que tá bom, Deus, vou seguir, vou obedecer, né? Esse princípio da obediência acima de tudo. Quando em 2024 conheci a Paty, né? E Deus me fez me aproximar cada vez mais dele, por conta da Paty principalmente. A Paty é uma mulher abençoada e eu sou muito grato a Deus por ter colocado ela na minha vida. Eu comecei a entender outras coisas, então comecei realmente a abdicar a mão da cerveja, principalmente, já não estava tomando cerveja, destilados, mas às vezes no happy hour ali ou outro tomava um chopp com a galera, um vinho, e por aí vai. Mas eu já estava, tipo, bem menos daquilo que eu tinha. E aí, a gente estava numa pregação, uma vez na antiga igreja que a Paty ia, e aí o pastor realmente pregou sobre a bebida alcoólica.
E naquele dia a gente determinou, falou assim, nunca mais. Tanto eu quanto a Paty, né? A Paty também nunca foi de beber, mas ela tomava um vinho ou outro. A última vez que a gente tomou um vinho junto foi no meu aniversário, o ano passado. E aí, depois dessa pregação, a gente realmente decidiu, a gente não vai ter bebida alcoólica na nossa casa. Porque a gente começou a entender por uma base bíblica. Ele falou assim, cara, eu não tô aqui para dizer se tá certo ou tá errado, eu tô dizendo que tá na Bíblia. E ele começou a decupar diversos versículos ali da Bíblia, né, falando sobre a bebida, e a gente teve esse entendimento. Bom, eu trabalho como ator, né, também, e não é segredo para ninguém, se você ficou nesse podcast até o final, e trabalho com publicidade, né, e a publicidade a gente sabe que existe publicidade de tudo quanto é coisa, né, o mundo do capitalismo, né, está aí para isso, para jogar na nossa cara aquilo que a gente precisa consumir o tempo todo. E inclusive bebidas alcoólicas, né? E aí foi quando realmente, durante acho que uns 2, 3 meses, 4 meses aí que vem vindo, eu tô recebendo muita oferta de publicidade para bebidas alcoólicas. Conversei com a Paty, né? Falei assim, amor, a gente não tá mais bebendo e tudo mais, mas eu sou ator, vou trabalhar com né? Fazendo aquilo que eu faço, eu sei atuar. E ela, eu não sei. Eu falei assim, amor, vamos lá, a gente precisa do dinheiro. Era cachês grandes, né? Quando a gente pensa numa publicidade, a gente sempre vai pensar realmente que tem mais dinheiro. Então era cachê de 10, 8, 6 mil reais. A gente vai casar, a gente precisa de dinheiro. Então eu falei assim, amor, vou aceitar. Mas detalhe, eu não concordava, mas eu não sou de ficar falando pro Lucas o que ele deve ou não fazer. Eu não tenho essa missão, eu tenho missão de conselheira. Eu posso dizer, olha, não é legal. Se quiser me ouvir, é nós. Se não... Mas a gente como cristão, ele pode não me ouvir, a gente vai se casar, eu vou ser a esposa dele, ele vai ter que me ouvir, amor. Mas primeiramente assim, eu prefiro que ele ouça o Espírito Santo. Se ele não estiver dando moral pra mim, que o Espírito Santo fale, né? Já que se eu falo pra ele, não faz isso que não é legal, ele, mas é que mas que... Mas se for o Espírito Santo falando, não faz isso que não é legal dele. Opa! Jesus vai lá, fala com ele. Aí eu fiz a oração lá, Deus, assim, eu não quero que ele faça essas coisas, mas não. Quem sou eu para dizer que ele deve ou não fazer? Mas você pode, né? Deus pode, Espírito Santo pode. E foi isso que aconteceu, faz umas 2 semanas, na verdade, que daí o Espírito Santo falou comigo. 2 não, acho que 1 semana. E... Eu acho que faz 2. Faz 2? Então faz 2 semanas. Dessa questão das publicidades, porque daí o que aconteceu? Fiz o teste, recebi o primeiro não. Falei, não. Só que, tipo assim, cara, hoje, lá atrás, eu não tinha consciência do que era bom. Hoje eu tenho consciência do que é bom. De falar assim, nossa, esse teste tá legal. Lá atrás não, o teste, nossa, tudo ruim. E esses testes eu falava assim, cara, que legal, consegui desenvolver um personagem legal, era um filme publicitário, mas tinha uma cara mais cômica, que tinha um personagem ali, eu tive uma liberdade para criar e show de bola. Aí veio a segunda vez. Não era de cerveja, era de um whisky, super famoso também, mesma coisa. Vão criar um personagem, vão fazer tal coisa. Ia ser gravado em inglês, inclusive. Eu acho que ia ser praça internacional, não ia ser nem só nacional. Então, assim, já tava pensando, cara, que legal, minha imagem lá fora. Só que vinculada à bebida. E aí, a terceira vez, veio agora faz umas 3 semanas, mais ou menos. Era da mesma marca da primeira, só que de um outro produto deles. E aí também, mesma coisa, levei um não. Então, levei 3 nãos consecutivos. E aí, faz umas 2 semanas atrás, a gente estava num culto e aí alguém lá, um pastor, acabou falando sobre Pedro. E quando falou sobre Pedro, o Espírito Santo revelou, você agiu como Pedro. E eu falei, como assim? Você me negou durante 3 vezes. Eu falei assim, como assim, Deus? E aí eu me senti como Pedro. Eu senti o galo cantando naquela hora e caraca, é verdade, Deus. Eu abdiquei da cerveja, eu abdiquei mas eu queria vincular a minha imagem àquilo, sabe? Que as pessoas iriam consumir. E aí, naquele momento, cara, pra mim foi tipo... Putz, fiquei tristão assim mesmo, sabe? Quando você fica na bad, você fala assim, caraca, Deus, o que eu posso fazer pra, né, te recompensar? Só que a gente não precisa fazer nada pra recompensar Deus, né? A gente precisa só realmente pedir perdão. E aí eu pedi perdão e foi uma coisa assim, que realmente foi uma revelação de Deus pra mim. Fala assim, cara,
eu tenho coisas maiores para você, mas enquanto você estiver olhando para o dinheiro, em vez de você ficar olhando para a fama, para aquilo que talvez você vá ganhar, cara, eu não vou fazer na tua vida. E aí veio a passagem na cabeça também sobre aquela questão de ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, né? Então naquela hora eu estava olhando para o dinheiro. Eu estava olhando assim, tá, Deus, eu sei que é bebida alcoólica, mas eu sou ator e a gente precisa de dinheiro. E eu falei, putz, eu servi ao Mamon. Então, sabe, tipo, é entender aonde que os nossos olhos estão. E, cara, isso eu tô falando, assim, de coisas de uma semana atrás. Coisas que Deus vem tratando, tipo, cara, eu nasci em berço cristão, ok. Mas Deus começou a tratar isso lá no final de 2023. E só agora, tipo, cara, tem coisas que a gente tá tratando o tempo todo. E por isso que Paulo fala, aquele que tá de pé, cuidado para que não caia. Bom, então foi isso em relação à bebida alcoólica. Mas eu acho que é importante dizer também o porquê que a gente decidiu não beber, né? Eu acho que... Primeiro assim, eu, Lucas, né? A Paty também pode falar por ela se ela quiser, mas, enfim, eu vou falar por mim. Eu venho de uma família que tem um histórico já do alcoolismo, né? Tios, avô... enfim, então, que vem dessa questão, então, logo a gente entende que eu também tenho essa, né, propensão ao alcoolismo e tudo mais. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que a gente não pode fazer com que o outro irmão peque, senão a gente estaria pecando, né? Então, isso dá a entender que, cara, se eu vinculo a minha imagem como ator, beleza, eu estou atuando só, eu não estou bebendo o negócio de verdade, tá, mas eu estou... Cara, eu estou, né, fazendo com que a pessoa que vai estar lá assistindo o meu comercial vá, legal, uma bebida, vamos tomar, é o happy hour, é um negócio que está acontecendo aqui. E, cara, infelizmente a gente sabe que, se beber não dirige, mas vai ter a pessoa lá que vai beber, vai dirigir, vai acontecer acidente, vai ter o pai em casa bêbado que vai chegar, vai acabar com a família, né, então existe diversas consequências que, infelizmente, a bebida alcoólica vai trazer, né. Mas Jesus fez o negócio do vinho, cara. Então vamos ter um entendimento correto, né? Então, assim, claro, eu não tô aqui para ficar o que é certo e o que é errado, a mesma coisa que o pastor falou, né? A gente teve esse entendimento e eu acho que isso é importante também a gente trazer isso ao público, né? Para quem estiver assistindo. E só para terminar essa questão da bebida também, outra coisa muito interessante que a Paty, ela tem uma lista, né? Ela fez uma lista quando ela quis a pessoa amada, né? E dentro dessa lista, não estava dentro da lista, né? Era uma coisa tipo à parte, mas não estava na lista, mas era uma coisa que ela falou assim: Deus, se for a pessoa certa, ela nunca vai aceitar a bebida do meu pai. E aí teve um episódio, uma vez que eu fui na casa dela, a gente tava... que o meu pai, ele bebe bastante, assim, ele não é um alcoólatra, já teve seus picos de fazer cagada já, infelizmente. Mas lá em casa tem sempre cerveja, vinho na geladeira. E ele tá sempre bebendo, ele nunca fica sem. Hoje em dia ele tem um controle, mas teve uma época que ele não tinha. E é triste isso quando a pessoa não tem controle. Então, assim, a minha mãe já é falecida, mas um dos maiores sonhos da minha mãe era que meu pai parasse de beber, entendeu? E ela faleceu sem vez. E daí já teve várias situações da família que minha mãe ficou muito triste por conta disso, de viver isso. E daí eu sempre falei, eu nunca gostei de cerveja mesmo, não gosto do gosto, não acho graça, mas tem gente que acha, né? Daí eu pensei assim, Deus, a pessoa certa pra mim, meu pai vai oferecer cerveja, porque tem sempre cerveja em casa, mas ele não vai aceitar. Porque se aceitar é porque não é pra mim, porque é um princípio que eu não quero carregar pra minha futura família, né? Então, daí tinha toda essa questão, e aí teve um dia, né, que o pai da Paty foi lá e me ofereceu uma cerveja. E eu tava naquela época ainda de, tipo, era o nosso começo do relacionamento, eu ainda não tinha abdicado 100%, falei assim, vou aceitar uma só. Na hora que eu fui pegar da geladeira, ele falou, pega ali na geladeira. Eu fui pegar, abri a geladeira, veio uma voz, falou assim, não é pra você isso. E na hora eu, tipo, entendi que era o Espírito Santo. E eu peguei e falei, deixa pra depois. E fechei. E a Paty estava do meu lado, e ela não tinha me contado tudo isso. Ela, tipo assim, e aí só depois, sei lá, um mês passou que ela me falou sobre isso. Eu falei assim, caraca, então realmente é a obediência, sabe? É ter essa obediência a Deus 100%. E aí um outro caso que a gente tem também, né, de testemunho da obediência, é a questão do carro, né? Que a gente ganhou um carro e foi muito...
foi muito essa resposta de Deus sobre a gente, sabe? O ano passado, como havia comentado, eu dava aula numa escola e eu recebi uma palavra para sair dessa escola. Continuo amigo deles, eles são pessoas incríveis, são pessoas legais, mas eu entendi que meu tempo naquele momento tinha se encerrado. Porque eu estava nesse processo de voltar, né, pra Deus, então era uma galera que sim, tipo, a gente tava sempre saindo junto, no happy hour, a gente tava ali, tipo, tomando a cerveja, e de repente eu comecei a, putz, não é mais o meu ambiente aqui, eu não me sinto bem mais fazendo isso. E enfim, então chegou um momento que Deus, ele me deu uma palavra, eu tava lendo um livro do C.S. Lewis, e O Peso da Glória, e aí no finalzinho, assim, numa coisa bem fora do contexto daquilo que ele tava falando, tava entre aspas escrito, abandonar a escola. E aí, tipo, na hora assim eu entendi, caraca, Deus. E isso, tipo, eu tava lendo, indo pra escola, né, na época eu tava andando de ônibus ainda, e aí eu sempre lia o livro ali no ônibus, pela manhã, e aí de noite a gente tem o costume de ligar um pro outro, falar assim, como é que foi o dia e tal, e aí eu tava falando exatamente isso com a Paty, falei assim, amor, não sei o que Deus quer, mas eu não sei se eu devo continuar na escola, não devo, né, e aí na manhã seguinte veio a resposta, através de um livro. E aí eu entendi, tá, Deus, vou sair da escola. Mas com uma dor ainda, sabe? Tipo, no sentido assim, putz, a gente vai casar em setembro, é um salário fixo, querendo ou não, que eu tinha. E veio janeiro, fevereiro, como a gente trabalha com audiovisual, foi um mês totalmente parado, assim, né? E a Paty, principalmente, mais focada num nicho cristão ainda. Então pensa, tipo, vamos trabalhar com audiovisual, mas ainda a publicidade rola, ainda a institucional rola. Mas fala assim, cinema, cara, foi 2 meses terríveis pra gente, assim, nesse sentido. Financeiramente falando. E eu fui num retiro da igreja, né, que pra gente se tornar membro da igreja lá, fazia 1 ano mais ou menos que eu já tava na igreja, e aí né, a gente precisava fazer esse retiro pra se tornar membro. E aí a Paty foi, eu fui, são retiros separados, né, só das mulheres e outro só dos homens. E aí no dos homens é uma sexta-feira à noite e aí o sábado o dia inteiro de palestras, de cura, libertação, paternidade, um monte de coisa, inclusive sobre dinheiro. Né, sobre entender a generosidade e mordomia, era isso que o preletor estava pregando. Ele não era pastor, não é diácono, ele é um empresário bem sucedido, mas que tem uma unção para falar sobre dinheiro. E aí, prestando atenção ali e tudo mais, e daqui a pouco ele vai fazer o apelo. Ele fez o apelo, quem precisa de oração em relação às finanças, venha aqui na frente. E aí eu fui o primeiro a levantar, né? Eu já fui pedindo para Deus uma resposta sobre isso. E aí naquele momento ali ele começou a falar sobre a oferta da viúva. Né? Contextualizando para quem está assistindo e não sabe o que é a oferta da viúva, vou contextualizar num português do contemporâneo 2021. Século 21. 2021. Século 21, né? Tá lá atrás. Tá lá atrás. Num português contemporâneo século 21. Imagina lá que tem uma pessoa que é muito rica, que tem, sei lá, seus 10 mil reais, né? E ela vai lá e oferta 10 reais, né? E existe a viúva pobre que tem seus 10 reais. E ela vai lá e oferta seus 10 reais. E aí a pergunta de Jesus é qual que foi a maior oferta. E ele fala que foi da viúva, né? Porque ela entregou tudo que tinha. Porque a rica de 10 mil poderia ter entregue mais. E aí ele começou falando sobre a oferta da viúva, né? Então aquilo que a gente tinha para entregar. E eu na minha cabeça, Deus, eu não tenho nada. E aí eu vi a galera tirando o relógio do pulso, entregando, tirando o tênis, deixando no altar, deixando um monte de coisa assim, porque ele falou assim, hoje a gente vai selar, eu quero algo físico aqui de vocês hoje. E eu, Deus, eu não tenho nada, não tinha relógio, eu não ia descalço pra casa de ônibus, né, tipo, comecei, Deus, e agora, o que eu faço? E aí ele falando, a oferta da viúva, qual que é a sua oferta da viúva? E aí, de repente eu pensei, tá bom, Deus, daí Deus começou a me incomodar. Eu, às vezes, como ator, faço animações de festas infantis, né, com personagens e tudo mais, e aí, na semana passada que eu tinha do retiro, tinha feito uma festa e eu tinha R$187 na minha conta e 55 centavos, era isso. E era final de mês, final de fevereiro, falei assim, Deus, eu tenho isso pra passar o final do mês e eu não sei nem como que eu vou receber de volta outra coisa. E ele falou, essa é a tua oferta da viúva. Eu, tá bom, Deus. Aí na hora que eu fui pensar em pegar o celular, tava o celular no bolso assim, eu fui pegar, aí o Léo, que tava pregando lá, ele apontou o dedo pra mim assim, falou assim, qual que é o teu nome?
Eu falei, Lucas. Dele, o que você faz da vida? Daí eu dei uma risada, assim, tipo, sou ator e sou formado em licenciatura em teatro, né? Daí eu contei, tipo, a história pra ele, assim, que eu recebi uma palavra pra sair da escola. E eu tava perdido, eu tava buscando uma direção. Foi isso que eu falei pra ele. E ele falou assim, daí eu falei, detalhe, eu falei pra ele que eu ia casar em setembro, e eu tava perdido, não sabia o que fazer, porque a gente precisava de dinheiro pra casar. A hora que eu falei que a gente ia casar, ele deu um sorrisinho, mas deixou passar. E aí ele perguntou assim, do que você veio hoje? Como que você anda? Eu falei, de Uber, de ônibus. Dele, um carro te ajudaria? Daí na hora eu fiquei sem reação, assim. Daí eu falei, sim. Né? E daí, tipo, durante a semana que a gente foi no retiro, eu tava até conversando com a Paty que eu tava pensando em pegar um carro pra fazer o Uber. Né? Eu falei assim, amor, enquanto não tiver uma renda do cinema, pelo menos o Uber eu faço o meu horário, né? Se aparecer uma produção, eu posso parar de boa, pelo menos a gente vai estar desenvolvendo uma renda a mais. E aí, isso eu falei pra ele, daí ele falou assim, então eu vou te dar um carro. E aí veio o carro. Daí, tipo, na hora eu comecei a chorar um monte de coisa assim, né? Sem acreditar, falei assim, cara, é real isso que tá acontecendo comigo, né? A gente sempre ouve histórias de tipo, porque eu já abençoei, porque eu já ganhei carro, eu já ganhei casa. Eu já tinha ouvido pessoas próximas a mim falar assim, porque quando a gente casou, a gente ganhou uma casa. Eu falei, Deus, uma hora, né, chega a minha vez. Só que assim, a gente fala isso, mas quando lá na frente, e aí de repente, cara, com 25 anos eu consigo ter um testemunho dessa forma, sabe? De falar assim, Deus me sustentou dessa forma, né? Então, é muito legal falar isso, né? E daí, quando fui conversar com ele depois, né? Depois veio umas outras ministrações que eu tava fora de ar ali, fora, né? Nem prestei atenção direito. E aí, eu fui conversar com ele depois e ele falou assim, cara, quando você falou que ia casar, o Espírito Santo me falou que era pra dar o carro pra você, pra abençoar o casamento de vocês. E porque daí, o que ele tinha falado? Que era um carro da empresa, ele trabalha com automóveis, mas ele trabalha com linha de luxo, né? Então era um carro da empresa mesmo. E ele ia vender. E ele falou assim, eu senti de Deus, Deus falou comigo que eu não ia vender esse carro, que eu ia ter que entregar pra alguém. Então, hoje eu cheguei, daí ele falou isso pra todo mundo, né? Que ele chegou hoje cedo lá de manhã e falou assim, Marcelo, Deus me falou pra dar um carro pra alguém e eu não sei quem, então me ajuda a descobrir. Daí ele falou assim, quando você falou no casamento, o Espírito Santo me revelou naquela hora que era pra você. E aí ele acabou doando esse carro pra gente, né? Então a gente tem esse carro, né, que foi doado e hoje já tá pra vender também, pra pagar os custos do casamento. Né, se for da vontade de Deus, claro que a gente fica ali um pouco tipo, putz, um carro, né? Faz diferença no nosso dia a dia, mas Deus sabe de todas as coisas, então, mas a lição, né, não é uma lição, mas enfim, tipo, é um testemunho, é entender que é essa obediência, né? Então, desde a obediência eu falo assim que não é uma questão de porque na hora eu fui dar a oferta, mas é uma obediência desde lá de trás, quando Deus me deu um sonho da cerveja, sabe? É nas pequenas coisas que fala assim, você tá fazendo aquilo que eu tô te pedindo pra você fazer, a ponto de eu te dar um carro de presente? Sabe? Porque às vezes a gente fica nesse dia, Deus, quando que vai acontecer, papapá, né? E aí eu tava até falando com a Paty que a gente tem um pastor muito abençoado lá na nossa igreja, acho que dá pra falar, né? Dá? Né? A gente é da Alcance, né? Então, a Alcance, ela tem essa questão do mestre, né? Então, o pastor Luciano Subirá, ele traz muito isso de provocar a fé. E eu lembro que a gente tava assistindo uma pregação e para mim foi muito claro aquilo ali, sabe? Ele falou assim, a gente muitas vezes não tem as coisas porque a gente não provoca a nossa fé. E aí eu comecei a provocar Deus. Falei assim, Deus, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Cadê as coisas acontecendo na minha vida? Mas não como um filho mal educado, mas como alguém que fala assim, Deus, eu sei que eu tenho direito à tua herança. Né? Eu sei que isso não é só sobre coisas materiais e financeiras, sabe? Mas é viver o sobrenatural de Deus, é viver na prosperidade dele e viver debaixo da bênção dele, sabe? Então a gente começa a reivindicar algumas coisas. E é entender essa obediência da cerveja, a sair da escola sem né, tipo, putz, e agora? Né? E aí Deus fala assim, eu tô aqui para te sustentar. Então é sobre isso. Hoje a gente vive do teatro, do audiovisual, né? E a Paty principalmente com a Evangelista, eu com a Evangelista e com a Essência Deu Arte. Então também, eu quero levar uma oficina de teatro para minha igreja. Eu vou. Né? Tipo, a gente trabalha com escolas no final do ano também, inclusive, agora a gente vai trabalhar de volta, a gente tem escolas que contrata, né, a Essência Deu Arte ali para produzir espetáculos com as crianças e tudo mais, então é muito legal ver que Deus está suprindo as nossas necessidades dia após dia, sabe?
às vezes bate o desespero, a gente fala assim, Deus, e agora? Como é que eu vou pagar meu cartão? E aí a gente vê, cara, Deus tá aqui com a gente, sabe? É bem isso que você falou no sentido de obediência mesmo, né? Então, obedecer e confiar que Deus vai suprir, né? E às vezes parece que obedecer vai ser um caminho ruim, aos nossos olhos, né? Poxa, tem um caminho melhor, tem um cachê melhor aqui, tem mais oportunidades, talvez, né? Mas Deus, ele sabe o que aquilo ali vai gerar no futuro, né? Tem algum motivo para o qual ele mandou a gente desviar de caminho, né? E os planos de Deus são para o nosso bem, no final das contas, né? Nunca para o nosso mal. Relaxem que daqui a pouco vocês se casam, fica tudo mais difícil. Não, mas... Imagina, aí vem filho, né? Eu sei que vai ficar tenso. Não, é muito bom, gente. Vem muitas coisas boas daí. Cara, queria agradecer mesmo a presença de vocês, gente. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, da gente trocar essa ideia. Com certeza eu vou convidar vocês mais vezes para a gente conversar mais tempo, aprofundar mais assuntos ali, né? Tem muita coisa legal para a gente conversar. E queria pedir uma última mensagem rápida, assim, para a galera, assim, para quem está assistindo. Minha voz está quase acabando, então tô na gripe aqui, galera. Mas uma mensagem rápida, assim, para a galera, assim, que está assistindo, assim, uma mensagem que vocês tenham aí no coração, seja profissional, seja algo, uma palavra mesmo. Tem uma frase que eu carrego, né? Acho que eu até coloquei no meu LinkedIn. Que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder na missão que a gente recebe do Senhor. Não fazer de qualquer jeito, entendeu? Às vezes, por exemplo, que a gente falou, às vezes a gente aceita fazer um filme que o orçamento é baixo. Não é porque o orçamento é baixo que a gente vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, independente do valor, do cachê que você está recebendo, se às vezes você está fazendo na parceria, né? Às vezes trabalho voluntário, ou se você está ganhando um cachê super alto, faça o melhor que você puder. Não como se você estivesse fazendo para uma pessoa que te contratou, mas para Deus, porque infelizmente a gente sabe que as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas nos decepcionam, e no audiovisual não é diferente. Tem dias de luta e dias de glória. Então, tudo que você for fazer, cada projeto que for entrar, seja a gente que faz arte, faz audiovisual, faz cinema, ou na profissão que for, faça o melhor que você puder na missão que você recebeu do Senhor. Bom, a minha mensagem final, depois de tudo que eu já falei, para não ser repetitivo em tudo, né, que a gente já vem conversando, eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo desde sempre, desde quando eu estava na igreja até quando eu saí, e depois que eu voltei eu continuo carregando, que é uma lei da Bíblia, que ela se aplica a tanto cristão quanto não cristão, que é a lei da semeadura. Né? Tudo que você planta, você vai colher, independente se você vai plantar coisas boas ou coisas ruins. Né? Então, o que você vem plantando cada vez mais, né? E essa lei da semeadura é sobre tudo na nossa vida, né? Inclusive o dízimo. Que muitas pessoas às vezes ficam criticando sobre isso, e eu já fui uma dessas pessoas, e é por isso que eu falo com propriedade. Eu já critiquei muito o dízimo, mesmo crescendo na igreja, e a partir do momento que eu tive esse entendimento real do que é o dízimo, do que é a oferta, né, entender o que é essas primícias a Deus, cara, a gente vem vendo cada milagre acontecendo. Tudo que eu falei, né, sobre a questão dos testemunhos são milagres que de uma obediência, de um entendimento correto, né, e principalmente sobre essa questão da lei da semeadura. Né, eu já semeei muita coisa ruim também, que eu já colhi amargamente, eu já chorei muita coisa. Né, graças a Deus hoje a gente está colhendo coisas boas, né, e todos os dias é isso, é uma eterna plantação. Né, eu planto para colher daqui a pouco estou colhendo um pouquinho daquilo que eu plantei lá atrás, e assim vai. Né, é a vida. Acho que é isso. Que massa, gente. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Obrigado aí, galera, para quem assistiu. Eu vou deixar aqui também as redes sociais do Lucas e da Paty, da Evangelista. Sigam, galera, acompanhem, se inscrevam aqui no canal, mandem isso para algum amigo, para algum familiar, e comenta aqui embaixo o que esse conteúdo, essa conversa de hoje falou com você. Compartilha com a gente aí também suas experiências. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau.